Estamos iniciando o bate-bola, SEV Bate-Bola número 4. O assunto é educação física, mídia, tecnologias e plataformas digitais. Nós temos como coordenador do evento o professor Alain, pioneiro no Centro Esportivo Virtual, doutor pela ECA em comunicação, trabalha na Prefeitura de São Paulo. E é um coringa do SEV, ele já fez várias funções nesses 24 anos. Mauro Betti, que era estudante, da última vez que nós conversamos, ele era o estudante do Centro Acadêmico Rui Barbosa, e eu estava procurando alguém para me ajudar a fazer a revista Esporte e Educação. E ele topou. O ano foi 1977. Desde então, a gente tem trabalhado junto em várias coisas e eu sou fã do Mauro desde esse tempo. Ele é professor da Unesp, tem todos esses doutorados. E ele ficou de mostrar a fotografia de todos os livros que ele publicou, porque não ia dar tempo eu listar aqui, mas tem uma prateleira lá cheia atrás. Isso, olha lá. A publicação do Mauro é essa aí. O meu amigo Alisson, eu não sei se o Alisson é do Rio Grande do Norte, a minha família toda é daí, né? Talvez a gente seja parente. Minha família é do sertão aí do Rio Grande do Norte, mas o Alisson, ele pulou num pós-doc na Austrália, fez um pós-doc canguru, e ele tem o doutorado em comunicação pela Universidade de Pernambuco, e é um recente diretor de comunicação do Colégio Brasileiro, e coordenou um imenso congresso brasileiro de ciência do esporte, o ano passado, o maior da história. E eu achei que ele ia ficar careca como eu, mas ele conservou ali, fazendo. Acho que eu fiz tudo. Se o Rafael quiser completar alguma coisa, nosso chefe, que não está sendo âncora hoje, mas ele é sempre o âncora do SEV Bate-Bola. Se o Rafael não for falar, eu passo a bola para o Alain e vai coordenar isso. Muito bem, boa noite a todos aí. Eu estou vendo que tem uma galera já assistindo. Boa noite, Laércio, Mauro, Alisson, Rafa e todo mundo, também o Bacari, todo mundo que está assistindo aí. A gente andou conversando, né? Essa temática aí do mídias, plataformas, tecnologia, educação física. E para mim está sendo um prazer. Só para citar, tá bom? Quando o Laércio disse que conheceu o Mauro, eu estava nascendo. Então, olha o privilégio que a gente está tendo hoje aqui. E aí, para a gente começar esse bate-papo, a gente fez um levantamento aí de alguns temas, alguns assuntos para conversar. Eu queria abrir para o Mauro e para o Alisson. Vou começar pelo Mauro, tá, Alisson? Para você já ter aí uma referência. Comentar um pouquinho, Mauro, essas relações, um pouquinho dessa história que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos anos, só para a gente esquentar um pouquinho, e depois o Alisson também pode contar um pouquinho de vocês aí nessa área, e aí a gente retoma para esquentar o papo. Muito bem. Olá a todos, então, os amigos e amigas do SEV que nos ouvem. É um prazer estar aqui, compartilhando muito com vocês, com o Alisson, companheiro lá do GTT de mídia do Combrace, né? Com o Laércio, nosso eterno guru. Ele não gosta que chame de guru, mas eu não vejo outra denominação que faça jus ao seu mérito, ao Rafael Castellani, que é uma demonstração de como uma nova geração na educação física, né, está construindo novos caminhos. E com o apoio do Fernando, eu não lembro de conhecer pessoalmente. Bom, eu queria inicialmente, para a gente fazer um aquecimento, né, como fazem os jogadores de futebol, aquecimento nesse bate-bola, colocar três direções aí, poderiam talvez nos orientar. Primeiro, ter sempre em mente, assim como pano de fundo,
os dados sobre acesso à internet no Brasil, né? Que é infraestrutura, né? Para mídias, plataformas digitais, para as redes sociais, né? Os dados que eu peguei no site do CGI, né? O Centro de Gerenciamento da Informática no Brasil, não tenho certeza se é CGI, informam o seguinte, que 61% das residências no Brasil, no ano de 2017, foi o dado mais recente que eu achei, não sei se foram feitos mais recentes, se foram feitos, não estão lá no site, 61% das residências no Brasil têm acesso à internet. E 67% dos brasileiros têm acesso à internet. Isso foi feito pesquisa por amostragem, né? Evidentemente, isso guarda uma grande desigualdade, principalmente em termos de extrato socioeconômico. Então, apenas 30% das residências das camadas socioeconômicas D e E, né, dentro daquela divisão clássica de 5 camadas sociais, né, a A mais alta, E a mais baixa, só 30% de D e E tem acesso à internet. E se vocês forem lá no site, vocês vão ver a distribuição por idade, por gênero, por zona rural, urbana, uma série de marcadores sociais, né, é muito interessante. Então, os dados não são lá, né, muito bons, embora tenha havido progresso, né? De ano a ano, esse acesso à internet aumenta. Isso é muito bom. Então, temos sempre isso como pano de fundo, né? Estamos falando aí, hoje talvez tenha aumentado, vamos arredondar aí para algo em torno de 62 terços dos brasileiros, né? Ou seja, tem 1/3 que não tem acesso. O Brasil é um país de profundas desigualdades, a internet e as tecnologias digitais podem contribuir para aumentar ou para diminuir essa desigualdade. A segunda direção que eu queria imprimir aqui é como a Alan nos ameaçou aqui, a mim, o Alisson, de fazer uma prova oral sobre o tema, né? Eu fui, então, ler, né? E como eu sou um leitor de clássicos, né? E especialmente de filosofia, eu fui no dicionário de filosofia do Nicola Bagnano, que para mim é o melhor, italiano, né? E foi no verbete técnica. Né? O que é técnica? Bom, ele começa lá com Platão e tal, não vou falar disso aqui, né? Os campos da técnica, simbólicas, de comportamento, de produção, mas no final ele fala duas coisas muito interessantes. Não são novidades, mas o interessante é que ele escreveu isso em 1971. Aspectos negativos das técnicas. Então, as técnicas de produção, como ele classifica, que são as da relação do ser humano com a natureza, né? Produção econômica, né? Levaram à poluição, ao esgotamento dos recursos naturais, etc. Né? Todo mundo sabe disso. Mas, diz Bagnano, é possível que haja contra-técnicas capazes de reequilibrar esses aspectos negativos. Olha, o que nós vimos hoje com a ecologia, com o tema da sustentabilidade. Não é possível você ter uma agricultura sustentável, é possível você contrabalancear os efeitos negativos do meio de produção, dos meios de produção. Segundo aspecto negativo, a incapacidade da técnica a atender às necessidades estéticas, afetivas e morais do ser humano. A tendência a favorecer o isolamento e a incomunicabilidade das pessoas. O que ele resume na palavra alienação. Mas, diz ele, em 1971, novas técnicas de relacionamento humano poderiam corrigir os efeitos malignos das técnicas. Porque as próprias técnicas produtivas, aquelas relacionadas, portanto, à produção econômica, exigem iniciativa, imaginação criativa e solidariedade. Exatamente os aspectos que o próprio sistema tecnológico parece ameaçar. Ora, quase 50 anos depois, nós estamos vendo exatamente isso. Né?
novas técnicas de relacionamento humano, como a que nós estamos mantendo aqui, né? Favorecem a nossa interação social, o nosso senso de comunidade, e não o nosso isolamento. Então, talvez, até certo ponto, a resposta está no próprio sistema tecnológico, né? Especialmente nos meios digitais. E o terceiro ponto é este processo de EAD, de proliferação dos meios virtuais, das tecnologias digitais, nessa aproximação, né, nessa interação humana, já vem há muito tempo, né? Não é antes das tecnologias digitais. Laércio lembrou no nosso grupo aqui do professor Oswaldo Diniz, que dava aulas de ginástica pelo rádio, né? Eu lembrei aí então do professor José Geraldo Massucato, meu professor de ginástica na USP, que fazia um programa de ginástica na TV Cultura, que era transmitido pela televisão. Isso era mais ou menos no final da década de 70, início da década de 1980. O professor Alfredo Gomes de Faria Júnior, naquele livrão lá, famoso livrão, né, Didática da Educação Física, fala da necessidade de potencializar o ensino usando as modernas técnicas de comunicação, né? Então, esse processo vinha em curso, acelerado pelos meios digitais. O tema do EAD, das plataformas digitais, é relativamente novo na educação física, embora não em outras áreas. Mais avançado no ensino superior, né? Uma discussão mais avançada no superior, mas pouco presente na educação básica. E, de repente, fomos jogados, né? Essa pandemia, esse distanciamento social, nos jogou no meio do turbilhão, né? Com professores de educação básica tendo que ministrar aulas pelos meios digitais, pelos meios virtuais, né? Isso gerou, eu percebo, uma grande angústia dos professores, né? Então, aqui tem uma bateria de perguntas que eu recebi do meu amigo professor Francisco Finari, lá de Santos, São Paulo, e demonstra bem essa angústia, né? Ele me perguntou assim, como o amigo, né? E na relação entre professores, ele perguntou assim, bom, educação física em tempos de pandemia é trabalhar com texto, né? Trabalhar pergunta e resposta. O que eu passo de conteúdo para os alunos? O professor tem que gravar as aulas ou é ao vivo? Nós devemos ensinar os pais para ensinarem os filhos, né? E eu estou vivendo isso aqui em casa porque eu tenho uma filha no 4º ano do ensino fundamental, né? E foi todo mundo jogado nesse turbilhão. E estamos um pouco tateando no escuro. Então, esse é um pouco, vamos dizer assim, o cenário em que eu me movimentarei aqui nesse debate. Bom, já começamos bem aquecidos. Deixa eu fechar aqui. Começamos bem aquecido aí. Alisson, já vou passar direto para você também, fazer essa primeira fala aí. E vamos pro papo. Vamos lá. Primeiro, boa noite a todo mundo, né? Eu quero dizer que é um prazer estar partilhando algumas ideias aqui com essa comunidade de professores de educação física, né? Sobretudo pela plataforma do SEV, que é esse espaço que congrega tantos colegas e que agrega tanto as nossas trocas, né? E é um prazer dobrado estar junto nessa conversa com o Mauro Betti, né? Porque quando foi falado da Lastra Produção do Mauro Betti, eu quero dizer que foram algumas obras deles que, para mim, foram seminais no que me instiga, no que me inquieta até hoje a pensar algumas coisas desse tipo. Então, boa noite a todo mundo e dizer dessa minha alegria de estar conversando sobre essas coisas. Dizer que o Mauro trabalhou com aquecimento é brincadeira, né? O Mauro ele já deu um chutão lá para frente e a gente está correndo atrás da bola a partir de agora, né? Mas tentando elaborar um pouco das coisas, né? Um pouco localizar onde é que esse debate se instala na educação física, né? Evidentemente, o Mauro citou aí alguns autores e alguns registros bibliográficos que já estão
falando sobre a potência da comunicação no campo da educação física e das práticas corporais na história da nossa área, mas tudo de forma mais sistematizada. Isso se dá a partir da década de 90. Isso já tem registros que a gente pode referenciar em cima disso, né? O pessoal lá, especificamente, linkando áreas de conhecimento, comunicação e educação física, o pessoal lá de Santa Maria, depois o pessoal lá da UFSC, de forma mais sistematizada, depois se espraiou pelo Brasil de uma forma, não diria regular, mas de uma forma mais passível de ter trocas interinstitucionais, né? Os temas ou os títulos que foram dados a esse movimento de convergência entre comunicação e educação física foram muitos, né? Tem gente que chama de mídia educação, tem gente que chama de educomunicação, algumas pessoas optam por literacias de mídia e de informação, e cada uma com suas especificidades, não se afastando de uma forma tão forte, mas levantando bandeiras de um elemento que está no cerne do direito comunicacional do cidadão e da formação cidadã. É também na década de 90 que as próprias instâncias sociais e acadêmicas criam os seus espaços de debate, né? A Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares, cria o seu grupo temático. O CBCE, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, também cria o seu GTT Comunicação e Mídia. Já existem algumas revisões bibliográficas que falam de como isso tem crescido na área, né? O próprio professor Mauro Berto, o professor Giovanni de Lorenzi Pires, o professor César Leiro, eu mesmo, César Marques, vários autores já têm feito isso e têm mostrado que um primeiro pico de debate entre comunicação e educação física se deu a partir de análise de produtos midiáticos e como isso gerava narrativas sobre educação física. Mas, no segundo momento, há uma problematização de que implicação se dá isso nas próprias práticas corporais e com destaque no campo da educação física escolar. Mas não foi somente as pessoas que buscavam a tecnologia ou a educação física por meio de dispositivos técnicos ou tecnológicos que fizeram esse link, né? O Mauro colocou autores anteriores, mas eu gosto de me lembrar, porque isso faz parte da minha formação enquanto pesquisador, de especificamente dois autores que não falavam de tecnologia e já falavam de comunicação, também na década de 90, por isso que a década de 90 para mim é tão marcante. Primeiro é o Silvino Santin, na obra Educação Física, Ética, Estética e Saúde, quando ele diz que um dos desafios da educação física para o futuro é trabalhar sua capacidade comunicativa. E em paralelo, né, isso foi em 95, em paralelo, 91 e 94, o Elenor Kuhn estava trabalhando na lógica da crítica emancipatória, né, publica o Educação Física Ensina Mudanças e Transformações de Dados Pedagógicos do Esporte, que tem um elemento do agir comunicativo que ele traz do Habermas para pensar um nível de competência comunicativo dentro das práticas corporais e um nível de organização didática que opera pela linguagem. Então, são duas referências que pensam questões não relacionadas à tecnologia, mas já avançam, já dão a deixa para a gente pensar a lógica da comunicação na educação física. As reverberações posteriores a isso são claras, né? Hoje a gente pode ver a educação física habitando o campo das linguagens, nas políticas públicas, nos currículos formais, e que acaba espraiando responsabilidades de trato pedagógico, mas, ao mesmo tempo, questões, como as que o Mauro levantou aí, que não estão claramente respondidas. Tudo bem aí? Alan? Estão ouvindo? Beleza, Alisson?
Bom, pessoal, vocês puderam perceber aí que a nossa relação, quando eu digo é da educação física com a comunicação, com as mídias, com as plataformas, não é algo novo, né? E aí agora eu vou provocar um pouquinho o Mauro, depois desse começo aí, desse aquecimento bem aquecido que nós tivemos. O Mauro, a gente percebe que a história da relação entre comunicação e educação física, ela é antiga, ela tem as suas referências entre as áreas, mas eu acho que a gente está necessitando agora revisitar o entendimento desses conceitos. E quando eu falo isso, é no sentido de você se apropriar do conceito para mudar a sua prática. Quando a gente não tem esse conceito assimilado, talvez a gente tenha uma dificuldade para lidar com isso. Haja vista o que os professores estão passando. Parece que é fácil você chegar agora, pegar o celular e filmar. Agora há pouco, por exemplo, eu tive um problema com o meu computador, vocês perceberam que deu um ruído, eu estava com o celular conectado, eu dei um boot, liguei o computador. Quer dizer, eu precisava ter esse conceito, esse conhecimento para poder ajustar aqui. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, Mauro, dessa questão dos conceitos, né? de entender esse conceito como mudança de atitudes, né? Bom, eu não queria transformar isso numa aula, né? Porque, veja bem, se a gente fala de comunicação, isso dá uma amplitude para o debate de outro nível, outra instância. Você abre muito, porque eu estou convencido hoje que a dificuldade que a educação, os educadores enfrentam hoje diz respeito à comunicação. Né? A comunicação. Isso independe de tecnologia digital, como disse o Alisson. Né? A relação professor-aluno e saberes, conteúdo, conhecimento, algo que se ensina e que se aprende ou não, é uma relação comunicativa. Né? Aliás, por isso que hoje eu me dedico a estudar, além da minha paixão pela filosofia e pela sociologia, eu me dedico a estudar semiótica, que é exatamente a ciência da linguagem. Né? Então, linguagem e comunicação são duas faces da mesma moeda. Agora, veja, o professor se expressa, né? Não necessariamente quer dizer que ele comunica, porque a comunicação tem certos requisitos. Um emissor, um receptor, um código, um contexto, um contato, enfim, isso está lá no modelo clássico de comunicação do Jacobson, enfim. Não é o caso da aula aqui. Né? Se o aluno, se o professor não é feliz na sua comunicação, quer dizer, o que ele fala não é compreendido, né? Se ele não potencializa a sua comunicação, a aprendizagem fica prejudicada. Né? Enfim, eu estou querendo dizer o seguinte: a gente discutir comunicação aqui é mais complicado. Né? No livro, já que o Laércio me deu a deixa aí, né? Não vou mostrar o nome da editora, assim não precisa pagar royalties. Né? Nós falamos aqui de comunicação, quer dizer, aquele caminho aberto pelo Kuhns apontou a porta, né? Ele disse, o caminho é ali, a porta ali, mas ninguém abriu a porta. Né? Então, acho que essa é uma outra discussão. Agora quando a gente fala de EAD, de plataformas digitais,
essa comunicação, o tema da comunicação reverbera, né? Se amplifica. Então, resumindo, eu acho que nós temos que aprender com as pessoas, com o pessoal da comunicação e do marketing, né? Tentar entender as ferramentas que eles usam, né? Os dispositivos que eles usam, as estratégias que eles usam, as técnicas que eles usam, né? E trazer para a educação para as nossas intencionalidades, né? Por que é que a internet atrai tanto os jovens, né? Veja aqui, eu estou aqui com uma matéria antes da pandemia, procurei alguma coisa de antes, uma conhecida revista feminina, o público feminino, 4 plataformas online para fazer exercícios em casa. E essas plataformas estão aí desde 2017. A matéria, quer dizer, a matéria de 2017. Né? Então, o que tem lá em termos de comunicação que atrai as pessoas? Né? Não é só porque tem imagem, movimento, né? É porque tem uma proposta, né, de hibridação de linguagens, de signos, que impacta, né, que seduz, que impacta, que captura as pessoas. Né? E esses dispositivos de captura, né, que é onde começa tudo, né? Que mobiliza as pessoas, né? Se os educadores não deslindarem esse mecanismo, eles vão fracassar. Né? Não sei se respondi, se respondi, mas acho complicado a gente discutir aqui o conceito de comunicação, porque aí acho que é complexo, precisaria ter pré-requisitos e a gente foge um pouco do tema, que assim, nós fomos jogados no olho do furacão, né? Então, a despeito de toda a produção da educação física, que eu reconheço e que eu contribuí, que hoje tem uma geração mais jovem, como representada pelo Alisson, por exemplo, que tem avançado muito. Mas se você pegar a grande massa dos professores de educação física, só os registrados no sistema CREF e CONFEF são 500 mil. Só os registrados, imagina fora, nós devemos estar hoje com quase 1 milhão de profissionais da educação física que tem o canudo, né, o diploma na mão, né, se exerce ou não, e grande parte está na escola. A imensa maioria disso não tem qualquer preparação, qualquer formação para lidar com o que está acontecendo hoje. Eu acho que vamos aproveitar esse momento para potencializar, né, as possibilidades comunicativas das plataformas, das redes, principalmente, né, e nos percebermos enquanto uma comunidade. Eu estou vendo uma coisa muito interessante acontecer nas redes sociais, nas lives, nos grupos do WhatsApp. Nós estamos começando a nos identificar como uma comunidade, porque estamos partilhando de problemas comuns, estamos vivendo a mesma crise. E a gente sabe que crise é oportunidade de promover mudanças. Né? Agora, e aí você tem razão, Alan. Aprendi na semiótica o seguinte: a aprendizagem é aquisição do conceito e modificação de conduta. Né? E modificação de conduta. Quer dizer, o conceito tem que ser entendido de tal modo que ele permita a gente vislumbrar, nem que seja ao menos imaginar, mudanças de conduta futura. Então, quando o Francisco pergunta, por exemplo, mas veja que nós estamos atrasados, quando o Francisco final pergunta, o que é que eu tenho que ensinar? Bom, isso tem uma questão anterior, né? Até hoje nós não sabemos o que tem que ensinar.
Será que nós sabemos o que tem que ensinar? Para que serve a educação física na escola? Então, parece que nós estamos andando em círculos, sempre andando em círculos viciosos, né? De qualquer maneira, essa é uma oportunidade para a gente fazer o que a Baniano colocou em 1971, né? Novas técnicas de relacionamento humano para corrigir os problemas que nos afetam. Pois é, Mauro, era isso mesmo, assim, nesse intuito de você, como nossa referência de todos nós aqui, tranquilizar esses professores. É nesse sentido mesmo que eu queria que você falasse, porque o tema não é simples. E como você falou, nós estamos no meio do furacão. E ninguém sabe ainda, ninguém tem essa receita, né? E aí, Alisson, vou jogar a bola para você agora, no sentido de você trazer um pouquinho, por exemplo, da importância da relação. Da galáxia. Opa, um sonzinho. Apareceu um sonzinho aí, interrompendo. Não sei se está me ouvindo. Está me ouvindo, Alisson? Legal. Para você trazer um pouquinho dessa questão, você trouxe alguns acervos que podem ajudar nesse debate, né? Mas eu acho que seria legal você trazer um pouquinho dessa questão da expressividade, né? O corpo, a gente está aqui, todo mundo agora veio para casa, tem que ficar fechado em casa, e de repente todo mundo acha que tem que fazer exercício na frente da tela, como o Mauro falou. Já tem plataforma e um monte de coisa há muito tempo. Da importância da gente valorizar outras relações. Claro, não estou dizendo que o exercício não seja importante, mas é aquela questão de será que a educação física é só isso mesmo? É só o corpo fazer exercício, né? Então, como é que você vê isso? Você que trabalhou muito com diferentes formas de expressão, o cinema, os próprios jogos. Então, comentar um pouquinho isso, né? A importância desses conceitos que o Mauro falou e essa questão de você agora entender a essência mesmo, né? A comunidade, como o Mauro disse. Então, Alan, primeiro eu dizer que a grande pergunta, né? O que nós temos que ensinar para a educação física, né? Nós lutamos para elencar um conjunto de práticas corporais que nós entendemos que são o primeiro passo, ou pelo menos os primeiros conteúdos elencados para o ensino da educação física. E aí, como isso pode transversalizar para além de uma linguagem, ou para além de um movimento, que o movimento comunica, mas o fenômeno é mais do que o movimento em si. O fenômeno do futebol, ele é mais que o movimento em si. O fenômeno da dança, ele é mais que o movimento em si. O fenômeno social, a prática social, ele é sempre mais do que o movimento. E aí é a gente pensar um pouco de como outras linguagens podem falar também desta manifestação que pode ser elencada como objeto de estudo e ensino nas aulas de educação física. É importante pensar também que existe na história, quando se relaciona a tecnologia e educação, não vem falar em educação física, o historiador norte-americano, o Larry Cuban, ele fala que existe uma lógica de um ciclo, né? Existe uma excitação quando aparece uma novidade, existe alguns embates com as estruturas clássicas de ensino, e depois se cai em desuso. Foi assim com o rádio, com o cinema, com a televisão, em alguns casos com os computadores. É o que o Kerckhoff chama de um tecnofetichismo, né? As pessoas acabam tentando aderir a uma lógica por um ideal de progresso, de rendimento de tempo, espaço, enfim, dentre outras coisas. Eu gosto de ficar pensando sempre como é que o meu aluno pode aprender conteúdos da educação física ou práticas corporais de educação física transversalizando as linguagens. Então, por exemplo, quando nós vamos pensar uma noção
de um conteúdo específico. Vamos pensar aí, vou dar um exemplo que é um exemplo pouco importante, sabe, Alan? Por exemplo, quando eu pego o conteúdo do jogo, né? E dentro do conteúdo do jogo eu pego uma narrativa midiática que está transversalizando a cultura mundo dos meus alunos. Como, por exemplo, a narrativa do Harry Potter. Já ouviu falar disso, Alan? Pensar jogo, Harry Potter, alguma coisa do tipo? Pois não vale fazer jabá, hein? Não estou fazendo jabá. Você conhece alguma coisa desse tipo? Não me lembro. Nem você, nem o Mauro conhecem esse exemplo que eu vou dar, né? Mas pensa só, tem uma dinâmica ali, que é uma dinâmica de jogo, né? Que é um conteúdo da educação física que pode ser interessado e pode ser interessante ao ensino, e que ele transversaliza uma linguagem escrita, porque existem livros sobre Harry Potter, tem uma lógica do videogame, que tem uma lógica de tática, de construção, tem um sentido inverso à lógica que tradicionalmente se virtualiza os jogos, né? O jogo de futebol no videogame. Mas o quadribol, que está na narrativa do Harry Potter, não existia na concretude da vida dos nossos alunos, né? Mas eu posso trazer de uma estrutura técnica, tática, de outras realidades, como no videogame. Eu estou no cinema, e aí todas essas estruturas narrativas, elas podem habitar a construção de um tipo de conhecimento de jogo. Quantas músicas existem sobre futebol? Quantas poesias existem sobre futebol? Quantas possibilidades de organização, seja pela grafia ou seja pelo desenho, por diversas linguagens de pintura, por exemplo, pensar em discussões técnicas táticas de um futebol, montagens de outras narrativas possíveis. Um outro exemplo que eu gosto de dar é o exemplo de uma dissertação que eu orientei da professora Dandara Queiroga, onde ela estava trabalhando com práticas corporais de aventura no ensino médio. E quando ela pedia aos alunos para declarar o que eles aprendiam nas aulas delas sobre prática corporal de aventura, especificamente o esporte de orientação, vinham coisas riquíssimas. Ela recebeu memes de alunos declarando que não sabiam se localizar no mapa. O Malécio está lembrando que a Dandara está aqui assistindo a live. Boa noite, Dandara. Os alunos declaravam que não conseguiam se localizar bem no mapa, mas utilizavam isso, estruturas linguísticas como a ironia, como mimeses irônicas, o que a gente chama hoje de meme na cultura digital. Ou seja, eles se expressaram na possibilidade. Um outro exemplo que eu gosto de dar foi um exemplo que eu tive com a professora... Nossa, eu vou esquecer o nome da professora agora, ela não vai gostar disso, mas daqui a pouco eu lembro do nome dela, que é atualmente aluna do nosso mestrado em Educação Física da UFRN. Nós fomos fazer um processo de formação continuada na Prefeitura Municipal de Natal. Carlusa é o nome da professora, lembro bem. E no dia nós estávamos falando sobre exatamente o tema da gamificação, né? E aí a gente falava de algumas questões de games, né? Como é que os games têm afetado. E estava no auge do debate do Pokémon GO. Pokémon GO invadindo a vida dos alunos, né? E aí, quando eu falei em Pokémon GO, a Carlusa, eu escuto aquele resmungar de professores numa hora de planejamento, né? Pronto. Agora eu vi, a Alisson vem aqui dizendo que Pokémon GO é educação física. Eu não aguento isso, eu não aguento mais Pokémon GO, meus alunos só pensam nisso. E deixamos passar, né? Mas desafiamos Carlusa, conversamos um pouco com ela, quais são as possibilidades de o Pokémon GO habitar nas suas aulas de educação física. E aí a Carlusa voltou para a sua escola. E a Carlusa fez um projeto lindo. Ela envolveu a construção de máscaras com a professora de artes para caracterizar os Pokémons. Ela montou mapas da escola para que os alunos caçassem os Pokémons sem celular, sem nada. E no final virou um pega-pega, né? um pique-esconde, de achar os Pokémons, e tinha uma bolinha que era a Pokébola que jogava.
Ou seja, ela trabalhou uma dinâmica de jogo, que são os jogos de perseguição, que estão lá elencados no campo dos ensinos de educação física, a partir da cultura mundial. E 3 semanas depois, ela chega na minha sala, bate na minha porta e, ô, Carlusa, tudo bem? Como você está? Ela, Alisson, me salve. E eu disse, por que eu tenho que lhe salvar? Ela disse, porque agora eu não consigo fazer outra coisa na minha aula. Meus alunos só querem Pokémon GO. Antes eles só queriam jogar bola, só queriam futebol. Agora eles só querem Pokémon GO. Então, o desafio, talvez, Alan, seja pensar que outros letramentos, que outras linguagens possa ser estabelecida com os conteúdos da educação física. Se eu tenho um jogo de perseguição, se eu tenho um esporte de invasão, se eu tenho uma dança, que outras linguagens podem ter isso? Isso tem respaldo na discussão dos multiletramentos. Os multiletramentos, eles colocam que a noção de ensino de qualquer conteúdo pode ser trabalhada a partir da linguagem escrita, da linguagem oral, das representações sonoras, das representações táteis, da representação gestual, e aí entra a educação física, e também nas representações de si, além das construções espaciais. Olha que riqueza nós temos para pensar. E aí eu não estou falando de tecnologia high-tech, eu estou pensando de como as tecnologias high-techs podem nos ensinar a multiplicar os nossos fazeres pedagógicos na sala de aula de educação física. Olha, estou aqui acompanhando o chat também, eu não comentei ainda. Está dando um eco, pessoal? Não, tudo bem? Tá tudo bem, né? Eu estou dizendo assim, estou acompanhando o chat aqui, e aí eu percebi, e vou aproveitar esse momento aqui, Alisson, sem perder o fio da meada, que você citou a Dandara, tem o professor Arquimedes está acompanhando, tem vários amigos aqui, então vou sugerir para todo mundo que está aqui nesse nosso bate-papo, que depois acessem o SEV, faz lá o seu cadastro no Quem é Quem, que vocês já devem ter feito, procura conversar com essas pessoas. O Mauro falou, a gente está fortalecendo essa comunidade. Às vezes você está com uma angústia, às vezes você ouviu um assunto, o Alisson acabou de dar diversos exemplos. O Mauro está trazendo essa questão histórica. O Laércio colocou aqui para a gente, né, o professor Oswaldo Diniz ficou 53 anos com o programa dele no rádio, no ar. Então, assim, olha a riqueza disso, né? E aí, a Michele, no chat aqui, eu vou jogar a bola agora para o Mauro. Sem aula, Mauro, sem aula. Só para a gente comentar um pouquinho. Ela comentou a relação da educação física na área das linguagens, né? Então, como é que é esse entendimento? Eu acho que muitos professores, às vezes, não têm isso muito claro, né? Então, olha, a gente está dentro da área da linguagem. Oswaldo Diniz usava o rádio há muito tempo atrás, né? A gente agora tem inúmeras ferramentas. Então, comenta um pouquinho essa relação, Mauro, para a gente aí da educação física na área das linguagens. Então, isso que foi um grande avanço, né? Quando a gente pega as proposições didático-pedagógicas da educação física desde a final da década de 80, a gente vê um movimento, essas proposições em direção à noção de cultura. E, mais recentemente, em direção à noção de linguagem. Né? E linguagem e cultura, como eu disse, são duas faces da mesma moeda, mas esse tema da linguagem não estava explicitado. Na verdade, não foi a BNCC que colocou isso, né? Isso já era anterior, né? Já tinha, por exemplo, no ensino médio, né? Já estava classificado na área de linguagens. Felizmente, não existe uma área de saúde na escola, né? Porque saúde seria um tema transversal. E só antes de prosseguir, fazendo um gancho com o que o Alisson falou, os exemplos que ele deu mostram a potencialidade que a escola tem de trabalhar de modo integrado, né? Entre as disciplinas. Então, não adianta também só a educação física, né? Pensar assim, ou só a arte, ou só a língua portuguesa. Os exemplos que ele deu são bem ilustram bem, exemplificam bem como
poderia ter temas integradores. Quando a educação física está lá fazendo quadribol, trabalhando com quadribol na quadra, a professora de arte, a professora de língua portuguesa está trabalhando o livro, né? O professor de arte está trabalhando o filme, né? Então, a escola dela tem que funcionar de um modo integrado, né? Tem que haver comunicação entre os professores. A gente sabe que os professores trabalham isolados, né? Ser professor é ser... o trabalho docente no modelo tradicional da escola é um trabalho solitário, né? E aí fica tudo muito difícil, né? As coisas ficam mais difíceis. Então, agora, quando a educação... Bom, então a educação física assume esse rótulo. Nós somos da área da linguagem, né? Mas quem que estudou na sua graduação, estudou linguagem? Quem estudou semiótica? Em que currículo se tem? Aqui na Unesp de Bauru, durante alguns anos, houve uma disciplina optativa que trabalhava com estudos da semiótica, que é a ciência da linguagem. Então, pegando também um gancho com o Alisson, linguagem, para mim, é a capacidade de produzir signos, ou, se preferirem, produzir informações de todos os tipos, né? Por isso que o Alisson colocou aí, né? Escrever, desenhar, os gestos expressivos, né? O cinema, tudo isso são sistemas de signos, né? que se hibridam, né? Ou que podem e que devem se hibridar. E se a gente fizer isso de modo intencional, né? Integrando as três disciplinas, aí sim fica bonito, né? Seria o meu sonho assim, é ter um currículo temático, né? Desde no ensino superior, no ensino médio, no ensino fundamental, né? E os professores convergem, né? Cada um na sua especialidade, para esses temas. Agora, a gente teria que estudar um pouco de a linguagem, né? Eu acho que isso é que está faltando, né? Eu trabalhei 37 anos na universidade pública, né? E o que a gente percebe é que é muito difícil as propostas que vêm da educação física escolar, né? Mesmo quando chanceladas pelo Estado, né? Como foi o caso do PCN, agora da BNCC, é muito difícil isso permear o currículo, né? Permear a formação. Aí o que acontece? Como a formação é muito deficiente, a formação na média é muito deficiente, né? Eu ia procurar aqui, esqueci, mas é fácil de achar, aí o número de cursos de educação física que nós temos é gigantesco, né? E cada vez mais cursos EAD, né? Que se coloca a mesma questão que se coloca hoje para professores da educação básica. Mas onde fica a carne viva, né? O corpo vívido, né? O corpo perceptivo, né? O corpo fenomenológico, como diria Merleau-Ponty, né? É possível alcançar essa experiência corporal pela imagem, pelos meios virtuais, né? Eu acredito que, até certo ponto, sim, há fundamento, inclusive, teórico para sustentar isso, e há agora a experiência prática, vamos dizer assim, né? A experiência vivida. É uma grande oportunidade, né, para os pesquisadores, né, Alisson, que estão no campo aí das mídias, já começar a pesquisar o que está acontecendo aí, né, na relação professor-aluno. Como é que está sendo a experiência dos professores e dos alunos e alunas? É isso, eu vejo aqui em casa, por exemplo,
né, uma criança de 9 anos, entusiasmada, motivada para as aulas de dança, de balé e de jazz online, mas com a professora ao vivo, em tempo real. Eu até escrevi um pequeno texto sobre isso, publiquei aí no Facebook, no Instagram, né? Porque há fundamentos aí que explicam isso. Né? É possível alcançar o corpo, né, do entendimento fenomenológico mesmo pelos meios virtuais. Mas o que está sendo a discussão que se faz de EAD, por exemplo, não me agrada, né? Porque é como se uma discussão assim contra ou a favor, né? Sem tentar entender as potencialidades e os limites. E a gente só vai entender as potencialidades e limites quando entender melhor sobre a linguagem. Eu acho que nos faltam trabalhos de base, né, leituras de base nesse campo, e depois pesquisadores, né, intelectuais, pessoal do mundo acadêmico universitário, que faça esse trânsito, né, dos autores de base da semiótica para o nosso campo. Né? Eu tenho feito esse esforço recentemente, estou escrevendo um artigo sobre isso para contribuir. Porque senão o risco de virar mais um chavão, né? Então as vezes é a linguagem. Então, se você pega o que está na BNCC, não há suficiente fundamentação que é a linguagem, porque é linguagem. E me parece que há muito mais um viés sociológico do que semiótico lá. Então se diz assim, a linguagem expressa os grupos, os sentidos, os interesses dos grupos sociais. Bom, mas isso a sociologia, a antropologia já sabe há 2 séculos, né? O que nós precisamos entender os mecanismos de operação dos signos, né? Que não se resume aos signos verbais, às palavras, né? Porque tudo é signo. Né? Um som, um ritmo, um gesto, um desenho, uma meme, né? Um filme. Até nós, o professor é também um signo para o aluno. Né? Então, se a gente não entender o mecanismo de operação disso, o que o Décio Pinhatari, por exemplo, chama de signagem, né? Em vez de linguagem, né? Porque a linguagem seria uma capacidade. A linguagem não é algo que está pronto, que eu vou lá na prateleira e retiro, né, para usar. Não, a linguagem é uma capacidade, né, que vai se construindo na medida que se vai havendo expressão e tentativa de comunicação. O que há são sistemas de signos, né, aos quais eu vou recorrendo e hibridando, né, para produzir um efeito comunicativo. Por isso que eu dizia que a educação precisa investir na comunicação. Né? Eu acho que o nosso efeito comunicativo está deficiente. Né? Porque estamos vendo aí, né? Estamos vendo aí as novas gerações, né? Acreditando mais nas fake news dos grupos de WhatsApp do que nos seus professores ou nos livros, né? ou nos cientistas. Ô Mauro, ficou fácil, viu, agora? Ficou tranquilo agora. Eu vou levar o papo agora na minha tela aqui. Eu não sei Ganhei meu dia aqui. Ganhou o dia. Na minha tela aqui, eu estou com o Mauro de um lado, o Mauro está aqui e o Alisson está aqui. Então, eu vou passar a bola para o Alisson agora. Ô, Alisson, o Lucas comentou aqui a respeito dessa questão de transversalidade, né, que a gente consegue navegar, consegue transitar bem entre as áreas. E aí, antes de fazer para você essa pergunta, só para alertar o pessoal, nós já estamos com quase 1 hora de papo, então eu já vou meio que aqui encaminhando para os finalmente.
E eu vou ver se eu consigo amarrar, viu, Lucas? Igual que você pediu aqui. O Lucas comentou essa questão da transversalidade, dessa possibilidade de potencializar a prática, com aquele cuidado de não perder a especificidade, né? E aí eu trago a provocação inicial do Laércio, que ele fez a pergunta da galinha dos ovos de ouro, a pergunta de $1 milhão. Ele falou assim: será que a gente consegue pensar essa educação física aí para o século XXI, do futuro, uma educação física que a gente consiga integrar tudo isso? Eu resgato lá em, salvo engano, 2009, no Combrace, lá na Bahia, que a professora Gilca Girardello, falando de mídia e educação, ela falou assim: a gente vai chegar um momento que a gente vai falar educação e não vai precisar falar da mídia, porque a gente já vai estar assimilado esse conceito. Então, já pedindo para você ir para os finalmente, você consegue fazer essa amarração, por exemplo, da educação física podendo fazer esse trânsito entre as áreas, vislumbrando essa possibilidade aí para um futuro que a gente foi pego de sopetão por conta dessa questão da pandemia, e nós estamos sendo obrigados a repensar isso. Então, eu vou pedir para você dar aí, como é que vai falar para a gente como é que vai ser a educação física do futuro, tá? Bem facinho. E já ir amarrando para a gente ir encerrando esse papo. Depois eu volto com o Mauro para a gente fazer uns agradecimentos finais. E eu pedi para o pessoal provocar, aí o pessoal acho que está ansioso aí, que vai ter trabalho, viu, pela frente. Vai lá, meu amigo. Alan, a pergunta é de amigo, né? Como é que vai ser a educação física do futuro, né? A primeira pergunta, eu queria, de fato, tentar estabelecer essa conversa com o Lucas, né? De dizer assim: Lucas, eu fui formado no momento em que a educação física estava emergindo, na verdade, já tinha iniciado e estava fortalecendo a noção do movimento renovador da educação física, que questionava esse espaço da educação física e a sua pertinência no espaço escolar, né? Sua especificidade. O que a educação física ensina? Qual é a função social da educação física na formação do cidadão? E eu gosto de não perder isso de vista, porque fez parte de uma bandeira dos profissionais que me formaram, né? Eu não acho que isso é função da educação física. A educação física ser um elo de unir. E eu não acho, porque nós corremos um risco muito grande. Dentro dos componentes curriculares do ensino formal, da escola básica, nós somos o componente curricular mais frágil, e não é mais frágil por não ter potência de trabalho, mas é mais frágil porque temos menos historicidade e ainda estamos nos consolidando nesse processo, né? Eu penso em exemplos mínimos, né? Infla um currículo de uma disciplina tida como extremamente importante na educação básica, como matemática. Qual é a primeira aula que corta? Onde é a educação física. Então, não acho que é nossa função, mas eu acho que nós podemos colaborar e corroborar com isso, né? Exatamente porque também temos a potência de ter menos amarras. Exatamente por ter uma historicidade menor, né? Nós temos menos amarras do que os outros componentes curriculares. Então, como não correr esse risco? O Paulo Freire, o saudoso Paulo Freire, infelizmente não tão bem agraciado nos últimos tempos, nas narrativas aí afora, ele falava que era importante eleger temas geradores significantes na vida dos alunos, e que a partir dessa noção de um tema gerador, que eu posso chamar agora de fenômeno social, né, as diversos componentes curriculares pudessem dialogar em torno, sem perder a sua especificidade. Então, se o fenômeno, por exemplo, é o fenômeno, o Mauro colocou aí, não querendo pautar isso, né, mas ele colocou aí o tema saúde, né, um tema que poderia ser transversal, inclusive já foi nos TCNs, né, tema saúde. A educação física pode dialogar com isso? Pode, mas ela tem que ter muito cuidado para que ela não se renda a outras instituições,
né? A instituição médica, a instituição militar, como já foi a história da educação física. Então, qual é a possibilidade de se trabalhar com o conhecimento do corpo do meu aluno sobre as suas capacidades de usos desse corpo a partir de uma discussão de saúde? Com tecnologia, eu dei um exemplo um dia desse com os meus colegas. Imagina os alunos conseguirem pegar um Google Maps, né? E botar o mapa do seu bairro e pensar quais são os espaços sociais, os equipamentos sociais no seu bairro que são passíveis de práticas corporais pela comunidade em aberto, ginásios, quadras, praças, e a partir daí listar possibilidades de pensar a sua promoção da saúde. E não só a sua, mas de outros grupos, como as senhoras da Associação de Mães, como o pessoal do Conselho Comunitário, como o pessoal da igreja. Isso é pensar a realidade social e isso é a possibilidade que a educação física pode fazer, porque aí pode-se pensar quais práticas corporais vivenciadas e trabalhadas na educação física colaboram com a promoção da saúde da região, do bairro. Então, acho que é muito difícil a gente pensar nisso. Acho que tem que ter muito tato e muita certeza do que se faz. Inclusive, exatamente por ter um componente curricular mais recente e, às vezes, olhado ainda lateralmente, é importante perceber que, muitas vezes, nós vamos ser testados pelos nossos colegas professores. E é importante você ter consciência do que você está fazendo e coerência no seu trabalho. No que diz respeito à educação física do futuro, né, senhor Alan? Eu estou pensando assim, né? A pandemia nos colocou numa noção que o que a gente imaginava que poderia ser orgânico, a absorção das tecnologias ao longo, existem já estruturas de formação de professores pensadas nas tecnologias, são poucas, Mauro já levantou, mas já existem roteiros e documentos oficiais mundiais pensando nas competências digitais para os professores. A Unesco lançou a União Europeia lançou outro. O nosso país, que eu saiba, ainda não tem, né, a América Latina, mas podemos pensar em algo desse tipo e já tem iniciativas mais isoladas pensando nisso sem oficializar. E aí a gente perdeu a oportunidade de trabalhar isso organicamente e fomos jogados no olho do furacão, né? Nessa jogada do olho do furacão, tem aparecido algumas coisas, né? Pelo professor não estar preparado, ele primeiro tem que pensar para além de si, ele tem que pensar na sua rede de ensino. Eu fiz um estudo recentemente com colegas professores de educação básica de Natal e de Fortaleza, e em associação com a professora Luciana Venâncio e o professor Luiz Santos Neto da UFC, pensando quais são as implicações a partir das narrativas dos próprios professores, né? E nós temos realidades que redes de ensino públicas literalmente pararam. Eles não sabem o que fazer. Nem a rede de ensino dá um encaminhamento, nem o professor. Então, está paralisado. Tem rede de ensino que trabalhou não em EAD, porque EAD é uma coisa, EAD tem plataforma, EAD tem material didático pensado, EAD tem tutoria, EAD tem uma sistematicidade de ensino, mas é apostado no ensino remoto, que é, sim, pensar eu daqui, você daí, como é que nós podemos comunicar e construir alguma coisa de conhecimento, mesmo que essa não seja a nossa prática comum, nos reinventarmos. Só que esse ensino remoto não tem uma unificação de ação, não tem uma plataforma fixa, não tem uma atividade comum. E isso fragiliza uma proposta pedagógica de qualquer rede de ensino. E existem outras experiências que as secretarias de educação têm proposto plataformas de interação unificadas entre professor e aluno. Só que sem a formalidade de um ensino no calendário regular. É como se fosse uma possibilidade de acolhimento, continuidade de contato, experimentação antes de retomar, de fato, o calendário. Eu tenho acompanhado algumas experiências quanto a isso. Agora, a grande questão é que isso, para além do debate pedagógico, é um debate social,
é um debate geográfico, é um debate de acesso e que não dá para se esgotar pela educação física, muito menos pela educação. Se eu fico pensando, por exemplo, que aqui, por exemplo, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte aqui, talvez o Campo Central tenham alunos que todas as salas tenham possibilidade de acessar e de trabalhar pelas redes. Mas esse mesmo instituto tem campus lá em Pau dos Ferros, que tem alunos que chegam para as suas aulas em Pau de Arara, que não tem nenhum dispositivo mobile. E isso tem a ver com condições socioeconômicas, e isso também tem a ver que, mesmo que ele tivesse condições de comprar um dispositivo mobile, ele não tem conectividade na sua cidade. Então, o buraco é muito mais embaixo, não é só pedagógico, é social. Eu acho que a educação física, ela aprende nesse momento porque ela foi forçada a entender duas coisas centrais que as tecnologias nos propõem. E aí, repito, ela foi forçada, porque teoricamente isso já estava posto. Primeiro, a relação espaço-tempo. O ensino pode ser na sala de aula, pode ser num vídeo, pode ser numa tarefa online, pode ser numa aula remota, ao vivo com meu aluno, pode ser para entregar depois, pode ser para me dar um feedback agora. E o elemento 2, a relação do saber. A relação do saber na educação, ela pode se apresentar num currículo formal, a partir de materiais didáticos tradicionais, a partir de materiais didáticos não tradicionais e interativos, a partir de informações abertas na internet ou em outros dispositivos, a partir de uma estruturação customizada, como eu exploro os meus dispositivos, que pode ser completamente diferente de como você, Alan, explora seus dispositivos. Nós podemos falar sobre o mesmo tema, mas nós podemos ter fontes diferentes. Na educação tradicional, todo mundo lia o mesmo livro didático. Então, esses dois elementos parece que foram jogados e agora não são só teoria, são concretudes na vida dos nossos alunos. Eu acho que as principais coisas que vão modificar no campo escolar nesse momento pós-pandemia será a compreensão mais clara que a educação pode relativizar a relação espaço-tempo e que pode repensar a relação com o saber e os seus dispositivos de acesso e relação. Eu queria agradecer, eu falei muito, né? Eu queria agradecer a todos pela atenção, a Alan pelas perguntas quase irrespondíveis, inclusive nem sei se dei conta de estar com todos vocês. Bom, Alisson, eu acho que você conseguiu brilhantemente, cara. Você trouxe uma realidade que às vezes a gente esquece. A gente está na nossa bolha, né? Como o Mauro disse, às vezes a gente não tem... A gente, quando eu falo, enquanto cidadão, enquanto comunidade, não consegue discernir as mensagens, acredita numa fake news. Nós estamos vivendo um problema seríssimo na sociedade de tolerância, né? Nós estamos todos no limite. E aí, Mauro, eu vou passar para você agora, só que você vai ter que fazer isso. Nós estamos com 1h10, pela minha conta aqui, 52 pessoas. Eu já avisei a galera que daqui a pouco vai ter a foto, então todo mundo passa perfume aí, penteia o cabelo, porque vai sair bonito na foto. Mas para o Mauro encerrar a fala dele, também aí vislumbrando essa perspectiva, mas eu acho que você, Mauro, pode ser uma pessoa que vai acalmar a nossa comunidade. Aqui a gente percebeu, a gente falou, tem muito professor desesperado, tem muita gente querendo a receita. Ai, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Alan, você estuda mídia. O Alisson, você estuda mídia. E a gente colocou lá educação física e tecnologia, então todo mundo deve ter vindo esperando a respostinha mágica, a receitinha. Então, acho que se você puder dar a sua opinião aí nesse sentido de uma educação física para frente, né, o que a gente pode esperar, e também nessa tranquilidade para esses professores que estão lá na quadra, né, e hoje estão dentro de casa tendo que dar aula.
Tá fácil também, hein, Mauro? Ah, e foi me orientando, hein? Ah, a receita pode ser Rivotril, como chama lá, o calmante, né? Pode ser chá de camomila, né? Erva cidreira, né? Mas ó, uma coisa que eu aprendi, dentre tantas outras, com o meu querido orientador de doutorado, professor Nelson Marcelino, foi que é muito perigoso fazer futurologia, né? Porque a gente tenta prever o futuro com base nas tendências atuais. Mas se as tendências mudam, a nossa previsão vai para o buraco, né? Então é muito difícil. Agora, então eu não considero me capaz de fazer previsão. O que eu posso apontar são esperanças, né? Porque, velho, nós humanos, nós somos seres de crenças e hábitos. E só quando a gente se vê diante de uma dúvida atroz, né, como diz o Charles Sanders Peirce, que é meu filósofo preferido e pai da semiótica norte-americana, aquela dúvida que nos irrita, né, que coloca em xeque as nossas crenças e os nossos hábitos, e a gente só se acalma, né, quando encontra quando se fixa em uma outra crença e cria um novo hábito. Agora, o Alisson já citou no início, citando um autor que eu não conheço, não lembro o nome que ele disse, acho que um historiador americano, dizer que há um grande risco da gente voltar ao nosso hábito anterior, né? Depois que passar esse momento de crise, a gente tem um grande risco de voltar aos nossos hábitos anteriores. Então, eu tenho dito assim na minha rede, assim, a gente aproveita para estudar agora, né? Aproveita para ler, assistir às lives, né? Mas principalmente estudar, né? Adquirir novos conhecimentos, novos conceitos, né? Para que te dê amparo para mudanças de conduta. Eu não consigo imaginar como que vai impactar a educação física, mas eu imagino que isso vai impactar, ou deveria impactar a escola. Eu estou convencido que um sistema híbrido é o caminho para a escola, né? Vamos deixar um pouco de lado a questão da infraestrutura, das desigualdades, né? Vamos imaginar que a gente tenha uma melhoria disso. Um sistema híbrido onde as tecnologias digitais, o acesso à internet, à pesquisa no mundo virtual, seja colocada como uma estratégia importante da experiência de aprendizagem, né? Mas não a única, né? Porque nesse infinito quantidade de informação, ainda é preciso ter o professor como um interlocutor, né? Eu não coloco mais o professor como um mediador, porque mediador é o que fica no meio, o mediador é um obstáculo, na verdade, né? Eu acho que o acesso ao conhecimento tem que ser livre. A interlocução com o professor tem que fazer em torno dos critérios, né? Quais os critérios que eu uso para selecionar, né? Para selecionar e interpretar as informações e interrelacionar essas informações. Isso passa a ser, eu acho, o papel do professor. E aí eu vi um documentário recentemente sobre a experiência de escola na França, né, que abandonaram um pouco a ideia do EAD 100% e passaram para um sistema híbrido, né? Aquela estratégia da aula invertida, por exemplo, eu acho muito interessante. E o currículo temático, né? Eu acho assim, disciplina, falar em disciplina, o próprio nome já diz, né? Disciplina é algo que disciplina, né? Que dá ordem, que limita, né? Que faça isso, não faça aquilo, né? Tem que ser rompido, né? Tem que ter cada um na sua especialidade, mas contribuindo, né? para temas integradores. Eu vislumbro isso como um avanço possível nas escolas, desde que a gente tenha coragem de questionar nossas próprias crenças
e mudar os nossos hábitos, né? Aquela coisa automatizada, mecanizada, que nós incorporamos como uma rotina e não pensamos mais nela, né? Não fazemos autocrítica. Sem isso, não vai mudar muita coisa. Mas tenho esperança que esse momento de crise vá nos fazer refletir sobre isso, né? E olhando a realidade, né? E principalmente olhando os aprendentes, né? E as aprendentes, como eu tenho gostado de chamar, por sugestão do Pierre Normando Gomes da Silva, a gente percebe que alguma coisa não está dando certo, né? Eu achei muito curioso que um ministro do Supremo Tribunal Federal, numa entrevista recente, disse assim: nós nos demos conta da desigualdade, né, que existe no Brasil nesse momento. Não sei se eu acredito que ele não estava falando dele, né? Suponho que ele sabia dessa desigualdade, né? Mas agora a gente se confronta né, com a realidade dura, né? É como dar aquele topão no pé da mesa, né? A gente se choca com a realidade e não tem mais alternativa, né? Agora é a hora da gente enfrentar certas questões que passam não só pela educação física, como disse o Alisson, né? Mas pela educação como um todo, pela escola como um todo, pelas políticas públicas como um todo, de saúde, de educação, de infraestrutura, né? Até de sistema eleitoral, né? Eu acho que temos uma oportunidade ímpar para nos pensar enquanto cidadãos, enquanto educadores, enquanto pais, professores, gestores, políticos, né? É isso. Nossa, pessoal, para mim foi um prazer. Eu só tenho a agradecer. Eu já estou até preparando aqui, já pedi para o pessoal ir no chat para já ir abrindo as câmeras, todo mundo que puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu tenho aqui pelo menos três telas para a gente tirar a foto. Então vão abrindo aí. E antes de fechar e chamar o Laércio para fazer o nosso encerramento, eu queria fazer uma menção aí especial, agradecer aos nossos amigos da empresa Eventse, o Tico Marcondes, o Thiago Marcondes e o Fernando Rabelo. Eles nos ajudaram aí na questão estrutural com o Zoom. Então, quem trabalha com evento, educação física, dizem que professor de educação física não consegue só dar aula, né? Tem que trabalhar em vários lugares. Então, quem tem aí afinidade com eventos, acessa lá o pessoal do Eventse. E também pedir para todos vocês seguirem, né, as mídias sociais de todos nós. Eu acho que a nossa rede aqui se fortalece com esses bate-papos. E também foi um prazer e uma honra estar com todos vocês, gente. Eu não vou falar o nome de todo mundo, mas eu estou vendo aqui a carinha de todo mundo. Eu estou muito feliz mesmo, de verdade, assim, ver vários amigos que eu não vejo há tempos, conhecer gente nova. Façam essa rede que o Mauro falou, que o Alisson falou. Conversem com as pessoas, tranquilizem todos os professores que você encontrar. Eu vou usar o Arquimedes, é meu irmão, me ajudou desde a época do mestrado, está aí também. Eu estou vendo vários amigos aqui, Silvan, né? Estou fazendo uma passada rápida aqui, mas eu acho que o principal é isso, a gente acalmar essa turma que está dando aula, dizer que eles estão no caminho certo, que eles estão fazendo não está errado, mesmo porque a gente não tem uma receita. Olha lá, a Lu apareceu agora. Então, assim, eu quero agradecer a vocês. Vou pedir para o Laércio fazer esse encerramento final, deixando um beijão para vocês. Lavem as mãos, fiquem em casa. E vou ser obrigado a falar, fora Bolsonaro. Laércio, você está por aí? Estou aqui ainda. Enquanto você está falando, Laércio, eu vou tirando foto, beleza? Isso. Tá bom. Eu estava em dúvida como você ia fazer. Sobe sua câmera que eu só estou vendo seu nariz e sua boca, hein?
Você tem que aparecer na foto. Aê! Vou fechar meu microfone para o Laércio fazer a final e estou tirando as fotos. Beleza, galera? Valeu! Pessoal, eu tenho só que agradecer a todo mundo que ficou até agora, agradecer nossos mestres, o Alisson e o Mauro, agradecer a turma do SEV, o Alain, o Rafa e o Bacari. Esqueci de falar do Bacari no começo, é o nosso técnico. Nós dependemos dele porque ele pode apagar qualquer um aqui na hora da edição. Então, sempre tem que falar do Bacari. E reforçar o agradecimento, vamos continuar, parece que o bate-bola está dando certo. O anterior com o Manuel Sérgio foi emocionante para todo mundo depois chorou pelo e-mail, que foi emocionante, e aqui também foi bom o encontro com o Mauro, com todo mundo, e até a próxima, pessoal, a gente continua.